Hoje eu quero te falar que você é seu nicho não é uma ideia contraditória à ideia de escolher um nicho. E eu vou colocar que essas duas coisas convivem porque elas são mais um dos paradoxos naturais da vida humana. Eu vou trazer, para começar esse raciocínio, que eu espero conseguir deixar claro ao longo do vídeo, um livro de talvez o cara que é melhor em colocar paradoxos juntos, que é o Chesterton. O Chesterton, que é um escritor britânico, já falecido, evidentemente, ele escreveu este livro chamado Ortodoxia. E aqui eu vou ler para você um parágrafo, um pedaço de um parágrafo, e nós vamos raciocinar a partir dele. E eu espero que ao final do vídeo você compreenda que todo mundo que está falando, você é seu nicho, não funciona, você é seu nicho, não... As pessoas não entenderam o que isso quer dizer. É só isso que eu quero te mostrar. E quando você entender que essa ideia paradoxal convive, essas duas ideias convivem juntas num paradoxo da vida, você vai ter percebido por que eu defendo ao ponto de ter feito uma camiseta com essa frase, entendeu? Vamos lá, ele fala assim: todas as estradas retas da lógica levam a algum asilo, ao anarquismo, à obediência passiva, a tratar o universo como um mecanismo material ou ilusão da mente. É somente o homem que aceita as contradições que pode rir e andar tranquilo pelo mundo. Cara, isso daqui é absurdo. Chesterton percebeu uma coisa sobre a vida, que existem paradoxos. A vida não é preto ou branco, não é A ou B. Ela normalmente é a existência de duas coisas aparentemente antagônicas, mas que elas são uma regra da vida. Então, a vida é um monte de paradoxos ao mesmo tempo. E isso daqui, essa ideia, por mais que ela comece abstrata, eu vou tentar tornar ela mais concreta ao longo dessa explicação. Veja, vamos partir da seguinte tese de marketing, que é uma das teses mais antigas do marketing existentes. Você precisa trabalhar dentro de um nicho. O que é um nicho? Um nicho é um pedaço do mercado. Então, por exemplo, quando nós falamos de ganhar dinheiro é um desejo de, sei lá, quase que 100% da população, tirando talvez monges, freiras que vivem na clausura, religiosos budistas, eu não sei. Mas ganhar dinheiro é um tema que é tão atrativo que é um mercado gigantesco. Aí dentro desse mercado ganhar dinheiro, você vai encontrar um nicho chamado ganhar dinheiro com trabalhos manuais. Aí você vai encontrar um outro nicho, ganhar dinheiro com investimento. Você vai encontrar um outro nicho, ganhar dinheiro empreendendo. E dentro de cada um desses você vai encontrar nichos ainda menores. Então, é quase que infinita a capacidade de subnichar. Por quê? Porque eu sempre posso encontrar uma coisa mais específica do que a anterior. Então, ganhar dinheiro é super abrangente. Ganhar dinheiro com trabalhos manuais já é menos abrangente. Ganhar dinheiro com crochê é ainda menos abrangente. Ganhar dinheiro com crochê da costura específica não sei o que, ainda mais específico. Então é sempre possível eu criar adaptações para ir atingindo uma parcela cada vez menor do mercado. Então eu posso ser o cara que trabalha, igual tem um cliente, ele trabalha com um mercado que tem 2.000 pessoas. Ele é um médico radiologista de um negócio muito específico lá, que eu já não lembro agora, e ele falou, cara, tem tipo assim, tem 2.500 caras no Brasil que fazem isso, e não tem mais. E esse número não cresce muito, porque é a especialidade da especialidade da especialidade. Então, ele atua dentro de um nicho super pequenininho, em que só tem 2.500 possíveis compradores. Não tem mais ninguém para comprar além desses caras. Então, isso é uma tese de marketing verdadeira. Percebe que ela é verdadeira? Por quê? Por que ela é verdadeira? Porque o que é a venda? A venda é a entrega de uma solução
para um problema. E para eu entregar toda a solução, é solução de um problema real. Todo problema real é um problema que está dentro de alguma categoria específica de mercado. Então, o problema está sempre, ele é uma parte menor de um nicho. Então, não tem como escapar disso. Isso é como as coisas são, isso é a própria realidade. Nossa, agora eu percebi que deu uma luzona aqui forte na minha cara. Então, isso daqui nós podemos deixar estabelecido. Todo mundo que vive no capitalismo, ou todo mundo que vende coisas, está vendendo dentro de um nicho. Isso é a obviedade que não tem como escapar. Agora nós vamos dar mais um passo. O próximo passo é o seguinte. Se eu tenho uma loja de sapato, eu tenho uma loja de sapato, você entra na minha loja de sapato e você olha para o lado e você vê que eu estou vendendo pizza, você vai achar meio esquisito. Por que tem pizza na loja de sapato? Você vai começar a se questionar. Que negócio esquisito. Não é uma loja de sapato? Ou será que é uma pizzaria? Pode até dar certo, mas você vai começar a pensar, tá estranho isso aqui. Aí você pensa do meu lado como dono da loja. Como é que eu faço a propaganda? Venha provar um sapato enquanto você come uma pizza? Pode até dar certo, mas é meio esquisito. Percebe que é meio esquisito? Então, esse ponto nós vamos adicionar de uma loja de sapato é uma loja de sapato. Uma pizzaria é uma pizzaria. E se elas se misturarem, vai ficar esquisito. Guarda isso daí. Vamos para um próximo ponto. Qual é o formato ou a natureza de um negócio digital nesse molde que eu vivo? Que é o molde de eu ser uma personalidade que comunica ideias e a partir dessas ideias comunicadas vende uma solução. Ou melhor, provo para você que entendo dessa solução ou entendo do seu problema, provo para você que tenho credibilidade no assunto e que sei te ajudar a resolver ele com uma solução. A natureza disso daqui é o discurso é o que faz todo o resto existir. Este negócio, a minha empresa de infoprodutos, prestação de serviço, de mentoria, de etc., ela só existe porque existe antes um discurso que é proferido por mim. Então, eu tenho que aparecer aqui e eu tenho que proferir um discurso. E esse discurso precisa ter uma coerência, caso contrário, você não vai compreender porcaria nenhuma do que eu estou falando, e aí você, obviamente, não vai entender que solução eu tenho para que tipo de problema. Veja, isso aqui é a natureza do negócio. Então, se eu venho aqui e eu começo a falar para você sobre crescer na internet hoje, aí amanhã eu venho falar para você sobre como cuidar de cachorro, e aí depois de amanhã eu venho falar para você sobre como ver se a sua água é saudável e está no pH certo e está sem substâncias nocivas. E aí no outro dia eu venho falar para você de pintura. E daí no outro dia eu venho falar para você de academia. Tu percebe que uma coisa vai acontecer. Você vai pensar assim, do que diabo esse cara fala? O que ele sabe? Qual é o assunto que ele domina? Que solução que ele vende? Que problema que ele resolve? Você percebe que eu vou criar muita confusão? Deu para entender isso? Guarda isso daqui. Isso daqui é uma coisa análoga, no melhor do que a minha criatividade me permitiu fazer aqui hoje, a ter uma loja de sapato que vende pizza. Só que na loja de sapato que vende pizza é até mais fácil de juntar as duas coisas do que no discurso, do que na linha discursiva. Porque aqui eu consigo até achar como é físico, eu consigo falar, tem os caras comendo pizza lá, enquanto o outro prova o sapato aqui, você tá comprando um sapato, toma aqui uma pizzazinha pra você ir comendo, fica tranquilo aí, vai curtindo o ambiente. Dá até pra achar um negócio ali que funciona. Mais fácil do que eu vir aqui falar de 5 coisas diferentes.
Agora nós vamos dar mais um passo. E conforme nós vamos andando nesse vídeo, eu vou te provar que a melhor ideia que existe na internet é a de que você é seu nicho. O próximo passo é o seguinte. Isso que eu coloquei da natureza do negócio pressupõe que este negócio não é um negócio de equity natural como são empresas no mercado físico. A Coca-Cola, a lojinha de, sei lá, coisas elétricas que tem ali na esquina, o supermercado da tua cidade. Você não precisa conhecer o dono desses negócios para você ir comprar. Por quê? Porque eles sozinhos, sem a necessidade do dono aparecer, já mostram o que fazem e se são bons no que fazem. Então, a Coca-Cola não precisa saber quem é o dono, nem quem criou, nem nada. O produto fala por si mesmo. O nosso negócio aqui não é assim. Aqui, o que faz a coisa toda começar é eu ser eu. É eu falar as coisas que eu sei, é eu apresentar o meu conteúdo, é eu ter a minha personalidade e, portanto, o meu jeito de falar, é eu ter as minhas crenças. O centro deste negócio sou eu. O centro do meu negócio sou eu. E o do seu também é você. E o do outro fulano também é o fulano. O que diferencia, ou uma das coisas que vai diferenciar Elton de outros caras que falam de marketing digital, de outros caras que falam de one person business, é o fato de Elton ser Elton e não ser os outros caras. Eu já falei isso no outro vídeo, até meio idiota falar desse jeito, né? Me desculpa, mas é isso. Hein? O fato de eu ser eu é determinante para isso daqui. E não tem como fugir disso. Quando um cara vem aqui e fala a ideia de que você é seu nicho é uma merda de ideia. O que tá contando muito naquilo ali é o cara. E você vai começar a falar, esse cara tá certo. Não tem essa de você é seu nicho. Eu concordo com esse cara. É inevitável. A pessoa é central nesse modelo de negócios. E esse cara que está falando que você é seu nicho não funciona, você só está... Parte do que faz você estar com ele é porque ele é ele. Olha que coisa foda. Agora nós vamos adicionar... nós vamos começar a entrar na ideia de que você é seu nicho. Portanto... Um dos fatores fundamentais para um negócio dar certo, eu estou olhando que meu filho não foi dormir, agora é 9 da noite. Ele levantou da cama. Um dos fatores fundamentais para o negócio dar certo é eu. E, portanto, eu acabo me tornando um nicho. Vamos voltar para a ideia de nicho lá do começo. O que é um nicho? Um nicho é um pedaço do mercado. E um nicho, sendo um pedaço do mercado, a gente pode olhar para ele por um outro viés. É como se olhasse por um outro ângulo, ou se olhasse por um espelho. Eu não sei qual analogia concreta eu consigo usar para isso. Mas eu vou tentar deixar isso claro. Assim como um tema delimita um nicho, do tipo One Person Business é um tema dentro do marketing digital, que é um tema dentro do marketing, que é um tema dentro do mercado do dinheiro. O Elton, a pessoa, a personalidade também delimita um nicho. Por quê? Porque a personalidade, a pessoa, vem acompanhada de um discurso. Então, assim como o One Person Business, o tema, delimita um nicho, o meu discurso também, com os meus valores, com as minhas crenças. E aí eu vou adentrar numa próxima coisa. Eu unir coisas como construção de negócios, família e livros, porque se você acompanhar meus vídeos, você vai ver que eu estou sempre trazendo um negócio de livro. Cria essa delimitação. E essa delimitação acaba virando um pedaço do mercado. Portanto, eu acabo me transformando em um nicho do mercado. As pessoas querem comprar porque sou eu. Pode não ser o teu caso. Tu pode falar, esse cara é um idiota, nunca vou comprar dele.
também é o motivo de não compra. As pessoas escolhem comprar porque sou eu e escolhem não comprar porque sou eu. Então, eu me torno um fator diferencial. Eu me torno determinante, me tornando um próprio nicho aqui dentro. Eu vou unir mais coisas aqui agora. Agora perceba o seguinte. Eu, Elton, se eu sou o cara que segunda-feira fala do livro, terça-feira fala de como cuidar do cachorro, quarta-feira fala de como a água tem que ficar bem cuidada, na quinta-feira fala de como fazer pizzas. O que vai acontecer é, você vai olhar para mim e falar, esse cara não é interessante. Não é uma personalidade interessante. Por quê? Porque agora mais um paradoxo que sem querer eu vou acabar entrando. Porque uma personalidade não pode ser unilateral. Se eu venho aqui e só falo de one person business o tempo inteiro, uma hora você cansa e fala, meu Deus do céu, eu não suporto mais esse cara, ele só sabe falar disso. Você já viu que é assim, tu não faz amigo assim. Você olha esse cara, ele só fala disso. Tem amigo teu tem amigo assim que você sai e o cara só fala de trabalho. Você fala, meu Deus do céu, cala a boca um pouco, para um pouco de falar de trabalho, fala de outra coisa. Não tem? O cara que só fala de futebol. Cara, tu só vê futebol, o que tá acontecendo? Então, quando a personalidade aparece unilateral, nós odiamos, nós não gostamos, aquilo não atrai. Só que quando a personalidade aparece completamente multifacetada, nós também não gostamos. Por quê? Porque o que faz você poder dizer que fulano é fulano e não é outra pessoa? Não é só a aparência física, mas existe uma unidade naquele fulano. Vou te dar um exemplo científico. Nossas células, elas se renovam, todas as células do seu corpo se renovam dentro de um espaço de tempo. Eu não lembro qual espaço de tempo. Vou até pesquisar no Google. Quanto tempo demora para renovar todas as células do corpo? Quanto tempo demora para renovar todas as células do corpo? O tempo de renovação celular varia de acordo com a célula. Tá, beleza. A renovação da pele de uma pessoa jovem leva cerca de 28 dias. Então, as células todas do seu corpo se regeneram. O intestino, as células intestinais podem se duplicar em cerca de 12 horas. As células do fígado se regeneram em um ritmo mais lento, levando cerca de 1 ano. As células sanguíneas duram por tempo limitado, que pode variar até 120 dias. Meu filho está querendo entrar aqui. Então, o próprio corpo se renova o tempo inteiro. Olha que coisa doida. Existe em você algo que vai além do seu corpo, que determina a unidade que as pessoas percebem. Quando eu pergunto assim, me fala da tua mãe, vão ter várias coisas que tu vai falar da tua mãe que vão para além da aparência física da tua mãe e que caracterizam a sua mãe. Então, para você caracterizar uma pessoa, você vai encontrar vários elementos, então ela não é unilateral, ela tem vários aspectos da personalidade, mas você consegue agrupar todos eles dentro de uma unidade, que é aquela pessoa. E quando você vem aqui no meu canal, se eu for um cara completamente aleatório, você não vai encontrar essa unidade de definição. Quem é o Elton, o que o Elton faz. Só vê, eu falo assim, me conta um pouco de você. Você vai falar coisas do tipo, eu tenho tantos anos, eu trabalho com isso, eu me formei naquilo. Eu quero espirrar, cara, peraí. Me desculpa. Eu trabalho com isso, eu me formei naquilo. Você vai começar a me dar aspectos que vão definindo você. Tem gente que fala, não se rotule, mas você tem que colocar certos rótulos, senão eu não te compreendo, você não consegue se entender. Você não consegue ver quem é você. Então, veja só, se aparece alguém completamente aleatório, não funciona. Por quê? Porque é uma pessoa que eu não consigo encontrar a unidade. Portanto, ela não me chama atenção. E aí nós vamos para mais um ponto. Acontece que essa tese de ser, segunda eu falar de livro, terça eu falar do cachorro, quarta eu falar do sei o quê, ela é falsa. Porque na prática, você não tem tantos interesses assim, dos quais você é capaz de falar por 3, 4, 5 anos o tempo inteiro. Por quê? Você não tem tempo para se aprofundar nessas coisas. Presta atenção nisso que eu estou te falando.
Para você dar certo na internet, eu vou usar um conceito de negócios chamado payback. Então, o que disse hoje, mais cedo, no nosso mastermind, o Rodrigo. Rodrigo que tem um baita negócio. Pode entrar, Samuel. Meu filho quer entrar aqui. Pode entrar. O Rodrigo disse o seguinte, existe um conceito de payback. Payback é o tempo que leva para o investimento que você fez no negócio retornar. Então, por exemplo, imagine que eu investi 100 mil reais para esse negócio existir. Quanto tempo leva para eu recuperar esses 100 mil? E ele disse que, na média, o payback demora de 2 a 5 anos. Agora vamos usar essa ideia. Aqui na internet, você pode não investir um centavo, mas você vai ter que investir tempo para gravar vídeo, escrever texto, fazer post, esse tipo de coisa. Pode entrar, Samuel. Você quer entrar? Então, abre. Pode abrir. Eu vou abrir pro meu filho. Então, o tempo que leva para você dar certo, ou seja, esse payback da sua produção de conteúdo, é também, no que eu vi até hoje, pelo menos 2 a 5 anos. E aí eu entro no que, na realidade, nunca vi acontecer. Ninguém consegue passar 2 anos falando de um monte de temas aleatórios. Por quê? Porque ninguém tem essa profundidade no estudo. Ou raras pessoas têm. Você não é tão aleatório assim quanto você pensa. Então essa tese de que você é seu nicho não funciona, porque não dá para ser, a aleatoriedade não funciona, ela é falsa, porque simplesmente não vai existir essa aleatoriedade, você não consegue sustentar. Conforme você cria, e cara, olha, eu vou te dar, olha o meu canal. Vai ver os meus vídeos a partir do dia 1º de fevereiro de 2024, ou vai ver mais para trás se você quiser. Você vai ver que é aleatório por um tempo. Até que eu não consigo mais ser aleatório. Por quê? Porque não dá para sustentar tantos vídeos, tanto tempo falando sobre coisas que eu não tenho profundidade, que eu não estudei, que eu não domino. E outra coisa, para eu conseguir ficar aqui 2 a 5 anos falando, eu vou ser obrigado a estudar durante esses 2 a 5 anos, e eu também não vou conseguir estudar tantos temas assim, porque nós não temos interesses tão aleatórios assim para suportar estudar esse tempo inteiro sobre essas coisas. Algumas pouquíssimas coisas, alguns pouquíssimos temas vão dominar a nossa atenção. E aí eu entro em mais um ponto para colocar nesse nosso raciocínio. Alguns temas, 1, 2, 3, normalmente é 1, vai ser tão atrativo para você que você vai ficar obcecado em estudar aquilo, em aprender aquilo, em trabalhar com aquilo, em viver aquilo, em respirar aquele negócio. E você vai ver que é natural que você, no seu estudo, no seu interesse, você escolha um nicho. Olha essa porra. Você não escolhe um nicho aqui dentro da internet. Você escolhe um nicho na tua vida. Mano, não fica aparecendo muito aqui não, tá bom? Você escolhe... Pode brincar aí, mas não fica muito aqui, tá bom? Você escolhe um nicho. Agora o foco foi pro meu vídeo. Você escolhe um nicho na hora de você estudar, na hora de você buscar interesses. E isso passa a fazer parte de quem você é. Pode ver. Os hábitos definem tua identidade. Isso aí tá lá, James Clear, hábitos atômicos, o pessoal adora. Hábitos definem a tua identidade. Você começa a fumar, daqui a pouco tá entendendo de cigarro. Ser um fumante passa a ser quem você é. Eu começo a ler. Daqui a pouco, ler livros passa a fazer parte da minha identidade. Eu me transformo num leitor. A mesma coisa acontece, não só com essas coisas macro, mas com os pequenos temas que você estuda. Vamos adicionar mais um elemento. Para nós vendermos aqui na internet, nós não fazemos um canal puramente de entretenimento, como, sei lá, um comediante, que inclusive está num nicho, porque ele é um comediante. Nós temos que ensinar coisas. Não tem problema, pode deixar ele ali. Nós temos que ensinar coisas. E você não consegue ensinar muitas coisas porque você não tem interesse em se aprofundar nessas muitas coisas. Então, como nós precisamos ensinar, nós vamos acabar selecionando temas. Lembra, selecionar tema, o tema, ele nicha.
eu estou desde 2018, não, desde 2018 eu estou gravando, vivendo experiência. Desde 2019 eu estou estudando marketing digital. É por isso que em 2023 eu comecei a falar sobre isso, porque as pessoas começaram a me pedir e eu fiquei tão obcecado de 2019 a 2023 e até hoje que eu comecei a ficar muito bom nesse negócio. E aí eu comecei a poder falar sobre isso e querer falar sobre isso porque virou um tema de muito interesse meu. Só que aí vem a união do escolher um nicho com você é seu nicho. Eu vou falar deste tema. Naturalmente eu acabo entrando no nicho. Por quê? Porque tematizar é entrar no nicho. Só que eu vou falar deste tema a partir de uma visão só minha. Eu vou ser bem honesto contigo, tentando não parecer esses caras que se acham. Mas não tem ninguém que fala disso daqui igual eu. Por quê? Não porque eu falo melhor que os outros, mas é porque eu estou falando dentro da minha visão, da minha experiência, da minha vida e juntando os meus interesses e os meus valores a esse tema. Por que eu escolhi o 1% Business? Porque eu não quero lidar com um monte de equipe e eu quero estar perto da minha família. Meu filho está aqui atrás tirando um monte de livro da minha estante e empilhando atrás da minha cadeira. Você pode ver isso acontecendo ao vivo, olha lá. Então, eu quero viver uma vida que, claro, eu preciso de dinheiro ao mesmo tempo. E eu achei um modelo de negócios que ele me permite manter meus valores e viver a vida do jeito que eu quero, que é perto da minha família, com meus estudos, com a minha oração, e ainda conseguir meu dinheiro, o sustento da minha casa. E eu ainda percebi que isso daqui deixa enriquecer, graças à tecnologia da internet e à produção de mídia. Esse é o primeiro ponto. Então eu uni o 1% Business ao meu valor família, estudo. E eu também uni a um interesse meu, que é a leitura. Eu trago para você Ortodoxia, que é um livro de Chesterton defendendo por que ele virou católico. Esse livro é sobre isso. Mas eu consigo trazer uma ideia desse livro que é universal, não é uma ideia sobre religião, e enquadrar essa ideia junto do tema do marketing digital. Então, eu acabo me transformando em um nicho. Por quê? Porque o meu tema ganha as suas próprias limitações. Veja, Chesterton, se eu não me engano, é nesse próprio livro que ele diz o seguinte: não existe liberdade sem limitação. E ele dá exemplo assim, uma girafa só é uma girafa porque ela tem um pescoço grande. Tira o pescoço grande, ela deixa de ser uma girafa. Um quadro só é um quadro porque ele tem uma moldura. Tire a moldura e não temos mais um quadro. Um livro só é um livro porque ele tem capa e páginas, e por aí vai. Então, é natural que a partir do momento em que eu começo a embutir na minha comunicação meus interesses, meus valores, eu começo a criar uma delimitação própria minha sobre marketing digital, me transformando assim no meu próprio nicho. Então veja, essas ideias, elas não são contraditórias, elas são apenas duas faces de uma mesma moeda. E se você não levar em consideração as duas faces, você vai falhar. O que acontece e o que eu estou defendendo desde 2023, quando eu comecei a falar disso, é o seguinte: muita gente veio para o digital, assim como eu, sem conhecimentos prévios de marketing, publicidade e propaganda, administração e esse tipo de coisa. E começou a comprar cursos e discursos que falavam coisas assim: desenhe tua persona, escolha o teu nicho, monte seu arquétipo. Só que começaram a fazer isso de forma caricaturesca, artificial e de uma forma que não contribui, não ajuda elas. Por exemplo, todas as vezes que eu tentei desenhar uma persona, eu falhei. Agora tá bom, não bagunça todo, só um pouquinho só. O cara tá tirando todos os livros aqui de novo, ele faz isso todos os dias. Todos os dias eu tenho que vir aqui reorganizar. A minha onde que eu tava? Eu vou até ter que cortar porque tá acabando o tempo da câmera, então vamos lá. O que eu estava dizendo? Veja, como muitas pessoas vieram aqui e começaram a fazer esses exercícios de marketing
e não encontrar saídas. E elas começaram a se artificializar por causa desses exercícios. Então, vou dar um exemplo clássico. Terapeutas chegam de monte assim. Elton, eu acho que eu vou falar para mulheres no puerpério que estão com depressão pós-parto. E aí eu falo, tá, por quê? Não, porque é o nicho que eu achei, que não tem ninguém falando e que parece um bom nicho, que tem gente... Tá, agora me explica o que tu estuda, o que tu sabe. Ah, eu estudo principalmente ansiedade e a partir da tese de Jung. Então por que tu quer falar com esse tipo de gente? Não, é porque, veja bem, eu sou uma mulher e eu tive filhos e... O que aconteceu no mercado é esse movimento. Eu passei por isso e eu quase me perdi no meio do caminho por causa disso. Nós começamos a artificializar essa escolha de nicho e do jeito errado. Por quê? Porque nós não fomos numa universidade estudar esse negócio direito, e nem sei se tem como fazer direito na universidade, mas nós não nos formamos aqui. Nós estamos tentando fazer isso acontecer e aprender essas coisas enquanto o negócio gira. Então, o que eu percebi? Que eu mesmo sempre me dei bem e acertei o que eu queria falar quando eu ignorei essas coisas e eu fui tirando o que eu realmente acredito, tirando as minhas próprias crenças, tirando a minha própria experiência, tirando os meus próprios interesses, os meus próprios valores e colocando eles em jogo. Sempre que eu fiz isso, as coisas andaram. Quando eu tentei escolher uma persona e falar com ela, eu errei. Quando eu tentei escolher um nicho, eu quase me perdi e fiquei doido. Quando eu tentei fazer um arquétipo, eu virei uma caricatura. Então, o que eu percebi? Eu posso ignorar todas essas coisas. E eu posso simplesmente olhar para a minha vida offline, me concentrar na minha vida offline, no estudo e na prática de coisas específicas, que são coisas que me geram tanto interesse que me tornam obsessivo, e isso vai me colocar em algum nicho de mercado. Só que, além de eu ter me estabelecido num nicho a partir da forma correta, eu sou o grande diferencial ainda mais dentro desse nicho. Porque no limite, você já tem um monte de gente ensinando marketing digital, negócios, administração, esse tipo de coisa, e até pessoas que são muito melhores do que eu nessas áreas todas. Mas no limite, nós acabamos escolhendo a pessoa com quem nós vamos aprender. Então nós queremos aprender um tema, mas depois que nós selecionamos, quero aprender marketing digital, o próximo passo seletivo que nós damos é com quem. E o com quem é a hora que nós chegamos no você é seu nicho. No limite, é a sua personalidade e o agrupamento dos seus interesses com as coisas que você ensina e vende que vai fazer toda a diferença para você conseguir crescer e ter clientes. Eu vou abrir, Samuel, vou abrir. Tem um livro plastificado ainda, eu vou abrir. Então, é por isso que essas duas ideias convivem. Essas duas ideias aparentemente contraditórias, elas não são nada mais do que um simples paradoxo da realidade. Elas são duas ideias verdadeiras. E se você tentar escolher entre uma das duas, o que acontece é, vai travar a tua mente. E você vai entrar no mundo da imaginação e do discurso pelo discurso. E você vai se perder. E eu acredito que, pela primeira vez, eu consigo trazer algo que eu já penso há mais ou menos 1 ano e meio, e eu não tinha conseguido organizar dessa forma ainda. Agora, se você quer construir um negócio na internet, no modelo One Person Business, sozinho ou em dupla, que pode faturar até 2 milhões de reais no ano, com 70% de margem de lucro, você tem que clicar no link na descrição e conhecer o Projeto Wagner, a minha formação completa em One Person Business, a única que tem, e entrar no projeto antes que as vagas acabem, porque nós já estamos em quase 500 vagas e o limite é 600, por motivos que eu já expliquei em outros vídeos. Clica aqui no link na descrição para conhecer, tamo junto.